Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, ok? E na aula de hoje falaremos sobre as estruturas geológicas brasileiras, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, gente, logo de início é preciso entender o seguinte: o Brasil, como visto anteriormente, né? Ele encontra-se no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana, ok? E aí, nós, como estamos longe da área de choque, de convergência entre essas placas, né? Como ocorre, por exemplo, na costa oeste da América do Sul, tá certo? E longe da área de divergência de placas, como ocorre lá mais ou menos para o meio do Atlântico, né? Bom, então o nosso território ele tem uma atividade interna muito pouco representativa, tá certo? Já tivemos turbulência no passado, mas hoje isso não acontece. E aí fica fácil entender o seguinte: o Brasil tem a sua geologia muito mais trabalhada por forças externas, né? Aquilo que está acima da crosta, do que forças internas, tudo bem? E aí a nossa estrutura ela é dividida em escudo cristalino, tá certo? Bacias sedimentares e terrenos vulcânicos, que também, né, por alguns autores são considerados deposição sedimentar, tá certo? Então, é muito distinto do resto da América do Sul, porque aqui a gente não tem influência, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, formada aí pelo encontro da placa de Nazca e a placa sul-americana, né? Como os vizinhos nossos aí, a gente não tem essa influência. Então isso vai fazer com que o Brasil apresente, né, a próxima aula nossa, o estudo do relevo, um relevo modesto, né? Baixo, bastante desgastado pelos agentes erosivos, tá certo? Bom, então vamos falar de cada um deles. Outra coisinha. O fato de estarmos longe das placas tectônicas garante ao território brasileiro também uma certa estabilidade geológica. Então a gente não tem tantos abalos representativos significativos, abalos sísmicos, né? Causados pelo movimento das placas, tá certo? A gente tem terremoto no território brasileiro. Existem outros fatores além do choque de placas que causam terremotos, contudo, de forma muito simplória, se comparado ao que ocorre nas áreas de convergência, ok? Bom, vamos prosseguir então. Então, aqui nós temos, né, as rochas cristalinas, tá certo? É aí onde está o escudo cristalino, tá certo? Nós temos as rochas sedimentares, né? Formadas aí pela deposição de sedimentos, ou seja, as bacias sedimentares, tá certo? E temos também as rochas vulcânicas. Então percebam, pelo fato de termos pouco trabalho dos agentes internos no nosso país, predomina muito mais as bacias sedimentares do que os escudos cristalinos, tá certo? Bom, então vamos falar de cada uma delas, ok? Então, o primeiro que nós falaremos é sobre o escudo cristalino. Retomando a aula passada, vimos que no início, o planeta, né, no início do resfriamento da crosta terrestre, o planeta inteiro era uma bola de magma, certo? E ao esfriar, formou aquelas que viriam a ser as rochas mais antigas do planeta, tá certo? Esse período geológico, gente, é chamado de pré-cambriano. Tá certo? Foi aí que foi formado os escudos cristalinos. Por que escudos cristalinos? Os minerais eles se organizaram em formas de arranjos cristalinos. Tá certo? Vale ressaltar que isso criou rochas extremamente duras e resistentes, né? Então, por exemplo, as rochas plutônicas. O granito é um exemplo. É uma rocha extremamente dura, tá certo? Aqui também foram criados alguns minerais, como por exemplo o ferro, muito encontrado no território brasileiro, a gente vai ver depois, né, no quadrilátero ferrífero, na Serra dos Carajás, no Grande Carajás, né? No maciço do Urucum a gente tem muito manganês também, tá certo? Então quer dizer,
tudo que é estrutura rígida, dura, sólida, de difícil desgaste, foi criado no pré-cambriano, né? Então aqui no Brasil a gente tem como destaque o escudo das Guianas, no norte da Amazônia, né? Na fronteira com a Guiana, Venezuela, o escudo central brasileiro, mais na região do Planalto, e o escudo do Atlântico, mais voltado aqui, né, para a região leste do país, ok? Bom, então, o que eu preciso saber sobre isso? Eu preciso saber que foi criado lá no início, no processo de resfriamento da crosta, tá certo? E que os escudos cristalinos são as rochas mais antigas, mais duras e resistentes, portanto, as mais difíceis de serem desgastadas. Por isso é comum observarmos algumas montanhas pontiagudas, né? São estruturas cristalinas, principalmente o granito, ou altamente metamorfizado, o caso do guinais, né? Que também é muito duro, muito rígido, tá certo? E dificulta o trabalho erosivo, ok? Bom, são nos escudos cristalinos e nas faixas de altamente metamórfica que nós encontramos também os